Olá! Olá a todos! Olá, Magali! Olha, deixa eu aqui, vou colocar já Paula também. Sejam bem-vindos, a Eva, a Thelma. Pronto, hoje vamos falar um pouco sobre o panorama do que é a cirurgia bariátrica do começo ao fim, tá? Ou seja, é para dar uma exposição, né, de Um Beijo para Ti. Vamos falar um pouquinho então sobre o que é a cirurgia bariátrica. Vamos assim, tipo uma, uma explicação. Deixa eu colocar aqui para vocês. Dora, um beijinho. Deixa eu colocar aqui. Vamos quase que fica... a ideia é dar um panorama, porque eu tenho visto que tem muita gente com dúvidas, muita gente em outros grupos que tem muitas dúvidas da cirurgia, não da indicação em si, mas de como é que isso acontece e quais são os principais problemas, quais são as principais situações que vêm a passar ou que estão a passar, porque tem muita gente que faz a cirurgia e não tem as consultas e nutrição em tempo. Não estou a falar dos nossos pacientes no hospital, porque no hospital normalmente conseguimos colocar as coisas bastante bem organizada, mas tem muita gente de fora que de repente começa a seguir e os grupos, alguns grupos que eu sigo, eu vejo que as pessoas têm imensas dúvidas e é algo que a gente pode, pronto, de uma forma ou de outra, ajudar. Vivi, um beijinho para ti também, ajudar a que as pessoas tenham um pouco mais de esclarecimento sobre a situação da cirurgia em si. Então, a ideia é um pouquinho que a gente converse um pouquinho sobre isso. Portanto, quem tiver dúvidas, aproveite de tirar essas dúvidas, que faz uma grande diferença quando a pessoa está um pouco mais esclarecida. E a ideia e o momento dessa live mesmo da gente aqui é justamente isso, né? Então, a ideia seria que a gente conversasse um pouco sobre esse assunto. Deixa eu só abrir aqui uma coisinha que eu queria, um arquivo, até para a gente conversar um pouco. E então, gostaria de falar um pouquinho disso com vocês, ok? Então, quem tiver dúvida e quiser comentar alguma coisa, pode falar já, que a gente vai sobre a marcha respondendo a uma série de detalhes aqui. Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho da cirurgia bariátrica do início ao fim. Do início ao fim, lógico que é um tema muito extenso, mas a gente gostaria de deixar aqui uma ideia mais ou menos o mais clara possível do que é o processo em si. Realmente eu tenho gente aqui que já tem 9 meses e que já estão fantásticas, como a Dora, que sempre nos segue e está aqui. Mas tem muita gente que está começando ao processo, digamos assim, e vai passar pelas coisas que a gente vai falar. E há coisas que, se a gente está um pouco mais esclarecido no início, eu acho que facilita enormemente todo esse processo, ok? Então, por exemplo, a Dora passou por isso tudo e tem nos seguido e está sempre aqui junto com a gente e tal, e inclusive a Dora, o que quiser complementar, se quiser comentar aqui qualquer coisa, esteja à vontade. A Liciane, olá, tenho a Cristina, também anda por aqui, a Karina, um beijinho, querida, faz tempo que a gente não se vê.
Pronto. E então, Rosália, também um beijo grande para ti. Isas também aderiu, Danilo tá por aqui também. Sandra, um beijo grande para ti. Pronto, então, assim, a Cristina comenta uma coisa. Exatamente. Ou seja, a Cristina aqui comenta que em muitos sítios ou pedem, vamos dizer assim, para perder peso antes da cirurgia. Em geral, e sinto muito, e é complexo o que vou lhes dizer, mas é assim, muitas vezes nos sistemas de saúde, quando existe um peso muito elevado, sim, convém perder algum peso antes da cirurgia, até para facilitar o manuseamento na própria cirurgia do cirurgião, ou seja, o abdômen fica menos tenso, fica mais fácil de trabalhar quando você faz a cirurgia. Mas isso nós estamos a falar de peso extremo, de muito peso. Quando nós temos um peso, pronto, vamos para a cirurgia, mas não é nada de por aí além. Por aí além eu estou a falar sobre os 150, 160 quilos. Convém sempre perder algum peso. Quando o peso não é assim, não é necessário efetivamente perder um peso maior. Nos sistemas em geral, Vitor, seja bem-vindo, nos sistemas, muitas vezes no serviço público, o fato de fazer uma exigência para o paciente perder peso antes da cirurgia, muitas vezes é para evitar algum tipo de problema, que é o que eles se justificam, e realmente tem, por ende, alguma situação real, ok? Mas muitas vezes também serve para a gente declinar algumas vezes esse paciente e por não perder peso, nós vamos outra vez um pouco mais para trás na fila. Então, não é efetivamente muito simples essa questão. Não é efetivamente assim necessário que se perca peso para fazer a cirurgia. Justamente essa é a questão que a Cristina comenta, e é uma questão de certa forma complexa, porque se perdesse peso facilmente teria resolvido de outra forma, não é? Pronto, então é basicamente isso, ok? E também não pode ser uma exigência muito grande de perder muitos quilos antes da cirurgia, isso aí não faz o menor sentido. Então é uma questão aqui de conversar e até de saber mais com a Cristina o que é que se está a pedir que se perca de peso, 2, 3 quilos, 5, 10 quilos, ou seja, isso faz uma diferença já bastante grande para um paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, ok? Então, é uma questão assim, se a Cristina quiser comentar mais alguma coisa, diga, esteja à vontade, que podemos falar aqui muitas coisas. A Dora está a comentar que a única dúvida é por que ela não tomou a decisão mais cedo. Dia 24 de maio faz efetivamente 1 ano e ela já eliminou 65 quilos. Então, realmente... E quando a Dora efetivamente começou o processo, eu acho que até a própria Dora duvidava do resultado que ia ter. E está tendo um resultado fabuloso. Fabuloso. Aos 9 meses, a Dora já tinha aqui um peso muito bom. Então, aqui é importante entender que cumpre-se os requisitos que devem ser feitos enquanto ao processo das dietas, da pastosa, da líquida, da pastosa, da mole e assim por diante, para poder ir evoluindo, que ela sempre acompanhou e resolveu lindamente, e também iniciou a parte do exercício, que é fundamental. Hoje a Dora faz exercício todos os dias. Então, realmente vale a pena, a cirurgia não há dúvida de que vale a pena. Alguns momentos até... Me foi enviado um comentário até de uma pessoa do Brasil dizendo que se arrependia enormemente de ter feito a cirurgia e tal e qual. E realmente essas pessoas, assim, às vezes quando comentam isso, em geral tem um acompanhamento muito ruim. Não tem um acompanhamento adequado, porque as pessoas não ficam... se fazem as coisas bem e vão fazendo passo a passo direitinho, a resposta é muito boa. E realmente há um retorno fantástico,
mas tem que haver uma série de cuidados. Então, quem quiser comentar mais alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Gisela, seja bem-vinda. Cacá, por aqui. A Karina comenta que fez ontem 10 meses e desde os 8 meses que o peso estancou, apesar de ter começado a fazer as caminhadas e a corrida. É assim, muito provavelmente, que esse é um dos pontos que nós vamos comentar aqui, muito provavelmente o peso vai continuar a descer. Mas é necessário e justo para o organismo que aconteçam momentos de estancamento de peso para justamente o organismo, vamos dizer, se inventariar, é como fazer um inventário de tudo que ficou, de como é que eu estou, para poder efetivamente continuar a perder peso. Depois chega um momento que o peso se estabiliza ao peso que deveria ser o seu peso. E, em geral, é aquele peso que a pessoa tinha, ou que a pessoa se sentia bem. Antes de começar a ter um aumento de peso que o levou à cirurgia. Então, isso realmente acontece. Pode continuar perdendo peso? Pode. Sem dúvida nenhuma, pode continuar perdendo peso e é fantástico. Só que temos que então entender qual é o peso que a Karina deveria ter, qual é o peso que ela se sente bem e o peso que deveria o seu corpo assumir como um peso normal, considerando os gastos, a dinâmica de vida que ela tem. Eu não gosto de falar em calorias, porque calorias já remete a não o que eu gasto no meu diário, mas sim ao que eu devo comer e ingerir calorias. Eu não quero que ninguém coma calorias, eu quero que comam nutrientes, comida. Então, eu muitas vezes até, se a pessoa quer muito saber quanto é um plano em calorias, a gente diz para o paciente, aquele paciente que é contabilista que gosta de saber números. Mas eu não me interessa que as pessoas comam números, eu quero que comam nutrientes, que comam comida, que comam alimentos. Então, muitas vezes eu evito falar de calorias e nem ponho nos planos quantas calorias tem esse plano. Quantas calorias vai depender do que a pessoa faz, do que ela está a gastar, efetivo, que é real, e depois se prendem nesses... A nossa vida não é matemática, não é matemática. Se fosse matemática era fácil. A gente colocava um plano de X calorias e ia perder peso naquelas X calorias, e não é assim, porque a nossa vida não funciona assim, ok? Então, quando querem saber as calorias, normalmente há um rango que a gente trabalha nele, sem dúvida nenhuma, não é? Mas não é o ponto crucial. Para perder peso, eu tenho que aumentar o meu gasto, o que eu, vamos dizer, o que eu estou despendendo de energia, tá bom? O termo é energia, para que eu possa, então, efetivamente, vou compensar com a minha alimentação para eu ter um equilíbrio e a gente sempre vai buscar o equilíbrio. Então, quando o peso começa a se estancar, é porque efetivamente o organismo vai buscando esse equilíbrio. E essa é a parte fundamental que a gente quer que as coisas funcionem bem. Ok? Pronto. Érica, seja bem-vinda também. Ok. Eu lembro da Dora e efetivamente a Dora tinha na parte inferior do corpo um volume maior e tínhamos aqui, inclusive eu acho que ela nunca se imaginou novamente como está, e está realmente fantástica. Cláudia, seja bem-vindo. Olha, muito tempo sem saber de ti. A Dora, querida, diz que tem sorte de ter nos encontrado. Pronto, é isso mesmo. A ideia é que a gente possa ajudar e dar aqui alguns instrumentos, algumas informações que se possa atualizar da melhor maneira possível e orientar a vida das pessoas que não estão com acompanhamento adequado agora, ou que têm dúvidas do seu acompanhamento, ou que estejam em qualquer detalhe que tenham de resolução. Por exemplo, a Rosália comenta, e a Rosália tem realmente situações em que ela cumpre tudo, mas ela realmente não está encontrando efetivamente todo vamos dizer, aquele objetivo que tinha inicialmente. Temos aqui que ter paciência, por quê? Porque os corpos não são iguais. Nós temos atividades diferentes, nós temos ritmos e costumes diferentes, nós temos idades diferentes,
Então, isso tudo conta por quê? Porque altera efetivamente o metabolismo. E isso é que faz aqui um grande detalhe. Muitas vezes a gente precisa de algum outro tipo de ajuda também, sem dúvida nenhuma. E para isso estamos, e quando precisar tem que ser feito, e a gente busca junto com a endocrinologia, muitas vezes alguns outros, vamos dizer, formas para continuar a perder peso em determinados momentos. E isso é fundamental. Então aqui temos muitas coisas para fazer. Tiago, um beijinho para ti. Tiago é um amigo querido que nos acompanhou muito tempo lá no Hospital Santo Luís, na clínica, e realmente tem sido pronto, tempo que nós não nos vemos. Então, receba o meu beijinho aí, Tiago. Então, e assim, vamos lá. Quando fazemos a cirurgia, a Ana Rita, a Ana é uma linda, é uma aluna minha, foi minha aluna em algum momento, em alguma disciplina na universidade e graças a Deus conseguiu fazer a cirurgia, a gente bastante que a incentivou, porque é uma menina linda e tá fantástica, e tá indo lindamente e agora é só buscar os lucros disso. Essas semanas agora que passaram, na semana passada não teve live por um motivo assim, acho que é bastante compreensível. Eu fiz 30 anos de casada e então não tivemos a nossa live na semana passada por esse motivo, porque eu dei uma escapadela por aí e foi assim muito bom. Então, mas nas semanas que eu tive consulta, eu vi pacientes que têm 12 anos de cirurgia. 12 anos de cirurgia e foi muito, muito interessante, porque a pessoa está ótima, efetivamente acha que tem que repor algumas coisas e do ponto de vista de suplementação tinha aqui alguns detalhes e a gente tratou um pouquinho disso. Então, isso lhes comento para efetivamente terem a noção de que a cirurgia bariátrica é para toda a vida? É um novo estilo de vida? E é voltando a ter realmente um controle sobre a vida de vocês e que isso é completamente factível de ter uma vida completamente normal, sem ter nenhum tipo de problema. Os problemas que acontecem, e normalmente acontecem quando há uma derrapagem, mas derrapagem toda a gente dá e isso é normal, isso não é o problema. O problema é quando essa derrapagem leva para um outro estilo de repetições. Por exemplo, o bariátrico tem um problema importante, que é o álcool, tá bem? E esse é um problema que muitas vezes as pessoas não comentam, não dizem, e é fundamental. Aqui chegou uma querida, uma pessoa que eu amo de coração. Então, um beijo para você. É bem importante que a gente cuide desse ponto de vista. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes têm determinados detalhes, algumas vezes não querem comentar. Acontece com homens e com mulheres que efetivamente depois da cirurgia bariátrica utilizam o álcool. É uma bebidinha, às vezes é só um copinho de vinho, às vezes é um copinho um pouquinho mais e assim vai aumentando. E isso é uma das situações que causa problema no desenvolvimento da cirurgia como tal, ou seja, no processo da cirurgia, esse é um problema que tem que ser evitado. Então, muitas vezes o paciente está muito ansioso depois da cirurgia por quando é que ele vai poder beber. Então, poder beber, a gente recomenda depois dos 6 meses, ok? Tem alguns serviços que até a partir dos 3 meses já tomam alguma coisinha e tal qual, mas alguma coisinha é alguma coisinha. É numa celebração, 2 dedinhos numa tacinha de vinho, é uma coisinha simples, ok? Ou no verão, uma mini, a cervejinha e tal, uma mini. Pode-se tomar? Sim, em determinado ponto, pode-se. Tem que passar esse primeiro processo todo, tem que evoluir bem, que tudo esteja correndo bem, que eu tenha enzimas hepáticas boas, que as minhas análises estejam boas, porque é um momento em que eu tenho, inclusive depois da cirurgia, o metabolismo hepático muito alterado, porque passa toda a gordura que se perde no corpo.
essa gordura tem que ser metabolizada. Essa gordura não desaparece. Ela é metabolizada e passa tudo pelo fígado. Então é um momento que o fígado fica muito delicado. Não podemos aqui meter mais um tóxico, porque o álcool aqui é um elemento tóxico importante. Verô, um beijinho para ti. Helena também tá por aqui, Bruna. Então, veja bem, essa situação convém ter aqui um cuidado extremo. Portanto, é por isso que se diz que deveria se esperar até os 6 meses pós-operatório para começar a usar o álcool. O problema do álcool é quando as pessoas começam a usar de frequência. Um copinho de vinho é tão bom e faz bem porque tem os elementos da uva, os antioxidantes, né? Para o bariátrico não é assim, ok? Não é assim e não deve ser assim. O Alexandre tá por aqui também, já é nosso paciente já de longa data e tá ótimo. E então, são situações que tem que se ter um cuidado importante. Então, vamos lá. Ok. Aqui, efetivamente, os exames, a Luana está comentando que exames que deveria fazer para ver o estado de como é que se faz, fígado e o baço, etc. O problema aqui não é o baço, efetivamente, o problema aqui é mais que tudo o fígado e as vias biliares, vesícula, etc., que são os elementos que a gente vai, de certa forma, a um comprometimento maior por causa da cirurgia e porque eu tive um fígado gordo anteriormente, com esteatose hepática, por quê? Porque eu tinha excesso de peso e toda essa situação. Então, efetivamente, uma ecografia ao redor dos 6 meses e tal, é conveniente fazer. Quem nunca fez ao ano deveria fazer, ver como é que está, realmente faz muito bem. E o médico prescreve sem nenhum tipo de detalhe, porque efetivamente é importante poder perceber como é que vai o fígado e a vesícula. É muito normal, depois da cirurgia, o paciente vir a desenvolver litíases, pedrinhas na vesícula. Então, muitas vezes tem que fazer a cirurgia para retirar da vesícula quando tem crise, quando tem uma situação já comprometedora, tem que fazer mesmo a cirurgia. Não é anormal que aconteça no bariátrico, é bastante normal. Por quê? Porque primeiro que a gente trabalha aqui com um nível de gordura elevado e que tem que ser processado, toda essa situação que eu falei, a gordura não sai do corpo assim. A gordura tem que ser transformada em energia, é queimada basicamente, ou seja, é metabolizada. Por quê? Porque há um autocanibalismo, vamos dizer assim, o nome pode ser muito feio, mas é assim, porque há um consumo do depósito de energia que tem no corpo e ele vai ser metabolizado. Então, efetivamente, o fígado fica mais comprometido e, por ende, a vesícula biliar também, porque há uma secreção aqui, um movimento dessas gorduras corporais maiores no corpo, uma metabolização maior e há uma diminuição na ingesta hídrica de líquidos. Por isso que a gente acabou e tem essas vitaminas líquidas que são as que a gente indica. Por quê? Porque, querendo ou não, faz com que o paciente consuma maior quantidade de água e não tem uma carga muito grande em cada momento. Ela absorve muito bem e assim por diante. Depois a gente pode falar disso. Então, aqui é bem importante ter essa noção de que a eventualidade pode desenvolver pedras na vesícula. Então, primeira coisa que tem que se fazer depois da cirurgia, ter uma boa higiene de cuidar a hidratação, de beber líquidos e assim por diante. Então, isso aqui é bem importante. Cirase e Andréia, um beijinho, Ana Tereza também. Eu vou só responder aqui a perguntinha, o comentário que fez a Dora. Ela está dizendo que tem que realmente aprender a encontrar o equilíbrio para que a gente possa retomar o controle da vida. E, efetivamente, fazer asneiras com certeza, mas tem que aprender a encontrar o equilíbrio. E a gente consegue. E é isso mesmo. Então, essa situação tem que ser levada a momentos em que a gente possa ir pouquinho a pouco, vamos dizer,
percebendo como é a nossa evolução e ir provando as coisas, sem dúvida nenhuma. Então, as pessoas às vezes sofrem que dizem assim, eu nunca mais vou poder comer um doce. Vai poder comer um docinho, sim. O que a gente aprende? Que esse docinho não pode ser consumido sozinho no meio da tarde. Nem pode ser consumido sozinho no meio da noite, que vai se sentir mal. Então, esse docinho que apeteceu e tal e qual, eu posso comê-lo depois de alguma comida, para que ele seja absorvido de uma forma diferenciada e não ter uma super absorção, quando é consumido sozinho no meio do dia, por exemplo, num lanche, assim por diante. Ok? Então, há muitas coisas que se devem fazer aqui para cuidar esse tipo de detalhe. Tem uma coisa também aqui, é importante comentar, a Dora continua aqui comentando, dizendo assim, que é um processo de aprendizagem e por experiência própria, claro, e por qualquer dúvida que seja, é sempre bom comentar com alguém que esteja acompanhando vocês. Então, é o que eu digo muitas vezes, às vezes os pacientes falam comigo por WhatsApp o tempo inteiro, e eu digo que eu prefiro que me liguem do que metam o pé na jaca, né? Meter o pé na jaca é um termo muito do Brasil, que a gente se embarra, porque a jaca é uma fruta grande, quem conhece a jaca é uma fruta grande, melosa, melada e cheira muito mal, mas tem gente que adora. Então, é importante aqui ter essa noção de que é preferível pedir, perguntar, tirar as dúvidas individualmente, porque são coisas assim que não dá para generalizar, porque cada corpo é um corpo, tirar as dúvidas e não pecar por não perguntar e assim ter problemas, ok? Isso é bem importante. A Karina comenta que ainda ela tem coisas que ela ainda não voltou a comer com medo de dumping ou de hipoglicemia. Vamos lá. O dumping vai acontecer quando eu consumir uma quantidade muito grande ou muito concentrada de açúcar em um momento. Então, é muito normal que aconteça o dumping. No entanto, eu tenho pacientes que comem algum tipo de doce, muito doce, e não tem dumping. Ok? Isso não quer dizer que não venha a ter no futuro, porque sim pode ter, porque acontece uma coisa, o dumping é uma resposta importante que o pâncreas fica um pouco perdido. Depois da cirurgia, ele não sabe quanto que ele tem que ir liberando de insulina cada vez que se come. Então, eu posso comer uma coisinha e fazer uma grande descarga de insulina, e então baixa muito rápido e me leva a uma hipoglicemia. Isso é um dumping. Mas eu posso comer algumas coisinhas que não faz e de repente, de comer uma pera, por dizer, uma fruta que não é muito doce, eu ter um dumping. Então, aqui vai muito de evitar grandes saídas, grandes concentrações de doces, porque eu acabo fazendo isso e depois o pâncreas fica perdido, não sabe quanto é que ele tem que ficar liberando. Até que aconteça uma estabilidade do peso, uma estabilidade da composição corporal que vai acontecendo ao passar do tempo. E depois tem aquelas coisas. Depois da cirurgia a pessoa volta a engordar. Não volta a engordar. Não volta a engordar. Após os 2 anos, que é normalmente um momento muito de estabilidade, se a gente se descuida, pode subir de peso. Mas qual que é o problema do descuidar? Ana, seja bem-vinda. Qual que é o problema do descuidar? Que às vezes as pessoas veem que estão subindo um pouquinho de peso e sobem 5 quilos e daí vão fazer alguma coisa. Não pode! Não pode! 5 quilos aperta a calça. 5 quilos é um número, 4 quilos é um número de roupa. Então, não se pode deixar chegar a isso, de forma alguma. Não se pode deixar chegar a isso. Vamos lá. O que leva as pessoas, muitas vezes, a grande maioria das pessoas que têm uma obesidade grave, tiveram gestações com 20 quilos, 25 quilos, 30 quilos. Outro dia atendi uma paciente que engordou 50 quilos na gestação. Não pode acontecer. E não pode acontecer. Então, se já sabemos disso, o que a gente não pode é voltar a repetir um processo.
de ir nos deixando levar para que as coisas aconteçam, né? Então vamos lá. Eu vou agora ainda o que quiserem perguntar, digam, sem dúvida nenhuma. Mas eu quero que tenha assim uma ideia. Eu vou fazer aqui uma linha de tempo muito resumida, mas me interessa até para poder auxiliar alguém que esteja num processo inicial e não tenha muita ideia ou que não tenha muito segmento nem nada disso. Então, quando se decide fazer a cirurgia, é um momento aqui importantíssimo, façam sem medo, a cirurgia dá certo, tem que ter acompanhamento, isso sim, e não é puxando a sardinha para o meu braseiro, porque tem um monte de nutricionistas, eu gostava que essas nutricionistas fossem cada vez mais especializadas em cirurgia bariátrica. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com bariátricos. Cristina, um beijinho grande, a Cristina também é uma linda, uma miúda espetacular que fez a cirurgia e tem os resultados fabulosos e se mantém aqui já há muito tempo. Ponto 1, confirma o Alexandre. Exatamente, então vamos lá. Temos que aqui ter, sabermos o que a gente quer, não é? Ir para esse processo com confiança que as coisas funcionam e dão certo. Pronto. Depois, o que a gente precisa fazer? Entender que, apesar de que temos que ter um acompanhamento, muitas vezes no Serviço Nacional de Saúde, outros dias eu fiquei aqui aborrecidíssima mesmo, porque foram pacientes operados e tinham 2 meses e não 2 meses de cirurgia e então tinham sido marcada a primeira consulta de nutrição e quando chegaram lá a consulta tinha sido adiada. Então a Cristina só passou para dizer um olá. Cristina, seja bem-vinda quando tu quiser, tu estás em casa, quando quiser é só aparecer por aqui e um beijinho grande para ti e tudo a correr bem. E então o que acontece? Quando não há esse acompanhamento, as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, busquem, por favor, um profissional que os acompanhe. Isso é importante. Então, nós começamos sempre, depois do pós-operatório, como se mexeu no estômago e no intestino, bem seja bypass, bem seja o sleeve, seja o que for, sempre vou ter que fazer uma dieta líquida. Por que a dieta líquida? Porque eu preciso cicatrizar um órgão que foi lesado ou mutilado, como queiramos dizer, ok? E efetivamente eu preciso cicatrizar, tanto se for o sleeve, quanto se for o mini bypass, quanto se for uma revisão, o que for. Então a dieta tem que ser líquida. Passando o período da líquida, que difere muito pouquinho de um momento ao outro, normalmente se fazem 15 dias de dieta líquida com um volume muito pequeno. Também difere um pouquinho do serviço. Nós preferimos ser mais estritos e ir assim, pouquinho a pouco. Obrigada, Alexandre. Vai dando o teu feedback. Então, muito bem. Fazemos aqui o nosso momento da líquida. Passam-se rapidamente. Não é um momento caótico, porque a pessoa vai sentir fome. Não, na realidade, nem sente fome. A Cristina, só faço aqui um parênteses, a Cristina pesava 115 quilos. E ela não é muito alta, que se diga. E tá uma linda, tá com 67 quilos, cheia de saúde, faz um monte de exercício, tá fantástica, tem uma disposição maravilhosa, cuida de toda a gente e tá mesmo muito bem. Então, o que a gente precisa? Voltamos aqui para as 2 semaninhas, normalmente da dieta líquida, volumes pequenos, a pessoa não tem fome e é um momento que se perde muito peso. E então, depende a perda de peso do peso inicial da pessoa. Se eu peso 100 quilos, eu não vou perder igual um que pesa 120, que ele vai perder mais peso, ok? E esse peso é um peso que realmente se perde. Exatamente. O Alexandre está comentando que realmente não é grave, mas que a partir de uma altura já não se quer ver aqueles líquidos e de acordo. Por isso, 2 semanas não precisa fazer mais. Há alguns serviços que põem mais tempo, ou que põem a pessoa a fazer caldo durante 15 dias. Não, é para comer caldinho, mas é para comer iogurte, é para comer leitinho. E pronto, as frutas, os sumos, tem que ser líquido, porque tem que ser líquido. Pronto, depois desse líquido, a gente sai disso e já entramos para o que a gente chama de dieta pastosa. A dieta pastosa, normalmente... Ai, pobrezinha. A Maria conta que sentiu uma fome dos caroços.
e andava sempre a contar o tempo da semana. Outra coisa, quem tem volume muito restrito, que é pouquinho, 30, 40 ml, e não precisa esperar a hora, pode comer antes, mas tem que beber água nos intervalos. Então, esse é um detalhe aqui importante. Caldinho e chá, claro, porque aí tinha fome, bem. Se caldinho e chá não tem aqui proteína nenhuma, claro que tem fome, tem uma fome de dentro. Realmente, então aí entra-se aquele forte mel, entram-se as proteínas líquidas ou as proteínas que a gente faz em pó batida e pode tomar, proteína whey, tudo aquilo dá para tomar nos shakes, como queiram chamar. Isso tudo dá para fazer. O Alexandre comenta que ele efetivamente nunca teve fome. Normalmente nunca tem-se fome nessa parte inicial, mas quando se tem algum aporte proteico. Já vi que aqui provavelmente a Maria não teve. Mas pronto, não passa nada. 2 semaninhas. Depois eu entro no período da pastosa, que são 3 semanas. Passa rápido também, é isso a Dora está comentando, já comento aqui o que a Dora comentou. A Maria comenta que deram um suplemento para colocar no líquido, mas que igualmente tinha fome. Tinha que ter comido um pouco mais, iogurte, etc. Então, ai, judiaria. Pronto, então vamos lá, continuamos aqui. Na pastosa em si, o que a gente faz? Na pastosa a gente passa mesmo a fazer dieta pastosa. Se eu tô falando de sopa, não é sopa cremosa, é sopa mais grossinha, como se fosse a comida dos bebês. Já começo fazendo a minha carninha, uma carninha picada, bem refogadinha, simplesinha. Vou começando aqui com os purezinho de batata, purê de verdurinha, tipo cenoura, courgette e uma batatinha, trituro tudo. Eu sempre dou aquela receitinha com o queijo Filadélfia, que fica fabuloso mesmo, fica muito bom. Purezinho de abóbora, purezinho com os vegetais, dá para fazer bem cozidinho, um purezinho muito bom, um peixinho assadinho ou cozidinho, bem desfiado, e então a gente já começa a passar para a pastosa. Fruta trituradinha, já a fruta não precisa ser cozida, pode ser crua, com exceção da maçã, uma fruta muito dura, então a gente ainda coze, se não, dá para usar aqui a banana amassadinha, crua, bem amassadinha, bem trituradinha e assim por diante. Aí a gente passa o que é a pastosa. E então a gente passa para a dieta mole. Mole é introdução do arroz, da batata, da massa e do pão. Dieta mole, às vezes a gente diz o pão e as pessoas vão tentar buscar pão de leite porque é pão mais molinho. O melhor pão, o que cai melhor é a tostinha, tostadinhas, aquela tostinha pequenininha que vem durinha já no pacote, é a que melhor cai. Por quê? Porque quando você mastiga, você tritura ela e a própria saliva vai melhorando toda a questão da digestibilidade já na boca e ela cai muito bem. Aí a gente usa a tostinha com um queijinho, com o Filadélfia, com um trituradinho aqui, a gente pode usar um presunto triturado e fazer aqui um patezinho para ter um pouquinho mais de proteína. Aí dá para fazer muitas coisas. Introduzimos o ovo, que a gente já introduziu na pastosa. Aqui eu continuo com o ovinho mexido. Então, eu já vou incrementando dia a dia as coisinhas. Não entra pão de cereais, pão de sementes, nada ainda com coisas duras, ok? E aí, levam-se mais ou menos 4 semanas nessa fase. Nessa fase, a gente já tá comendo sobre as 80 gramas. Eu fico, às vezes, arrepiada, mas horrorizada, quando tem serviços que as colegas liberam 200 gramas, 125 gramas, 150 gramas para um paciente na dieta mole. Não se faz isso. Por quê? Porque o estômago não cabe isso. O grande problema é que a metade dessas nutricionistas, e sinto muito, nunca nem viram cirurgia, nem nunca viram o tamanho que fica o estômago. Fica uma bolinha pequenininha que não cabe. E a pessoa muitas vezes tem a orientação de que é para comer são tantas gramas seria o máximo. E não é para chegar aí, porque a pessoa fica empanturrada. E esse é o detalhe que a gente não quer. A fome emocional existe, que aqui está comentando a Maria, dizendo que muitas vezes a fome tinha ansiedade e tal e qual, e tinha compulsão. Claro que sim, e isso é assim. Tuxa, um beijo bem grande para ti, que faz tempo que não te vejo. Então,
é o momento aqui mais delicado. Nessa fase, tenho que lhes contar aqui um segredo, um porém, que essa é a fase melhor. Eu acho que é uma das fases mais interessantes do que é o pós-operatório, mas é a fase onde há estancamento de peso. Então as pessoas dizem assim, e o que eu estou fazendo de errado? Porque eu estou fazendo tudo que me dizem, o peso parou e eu não consigo baixar de peso. Mau assunto. Não vão por aí, nem se estressem. É o momento que o corpo necessita se atualizar. É como fazer, não é um reset, mas é como um inventário. Eu sempre uso a palavra inventário porque é uma metáfora muito interessante que dá um pouco a ideia do que é. É como que eu perdi já muito peso. Nesse período eu já estou aqui sobre os 16, 20 quilos, gente um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas já perdi bastante peso. E é um momento assim que isso é muito volume no corpo. Isso é muito volume no corpo e na cabeça. Você se olha no espelho e você encontra coisas diferentes que você não está habituado. Isso tudo é uma mexida muito grande. Então, é o momento da paciência. Respirem, tomem uma aguinha aqui bem geladinha para que vá passando e vá digerindo essa situação. Então, pouco a pouco, tem que ter paciência. É um momento, eu acho que dos melhores, mas dos mais complexos nesse sentido, ok? Deixa eu só ver aqui se tem mais algum comentário que me fizeram aqui e eu não prestei atenção. A Dora comenta que adora o pão, que era o que mais tinha saudades de comer. Botelho, seja bem-vinda. Vejam bem, aqui a Maria está comentando uma coisa bem importante. As comidas que não são saudáveis são coisas que nos chamam a atenção? Claro que sim. Mas eu acho que tem que pensar o seguinte. Toda a gente tem vontade de comer comidas que não são muito saudáveis? Sim, acho que sim. Só que quando você começa a pensar que aquela comida realmente não faz nada bem, é como que ter, sabe, aquelas amizades tóxicas, aqueles relacionamentos tóxicos. Isso não é bom. Isso não é bom para ninguém. E essas comidas também não são boas. Então, quando a gente começa a abrir e expandir a vossa consciência de que há determinadas coisas que lhes fazem mal, não. Batata frita da bolsa, não sei o que. Olha, pode ser muito crocante e tal qual, mas aquilo tá cheio de porcaria. Então, não é que você não vai comer nunca, mas aquilo realmente é tão ruim, faz tanto mal, que é melhor não ter essas amizades tóxicas. Então, comer alguma coisa e fazer uma coisa em casa porque apeteceu, um prato desses de comida mais tradicional, não há nenhum problema. O problema são desses alimentos que são todos industrializados. E aí realmente é o que a Mari fala, comidas não saudáveis. Então eu acho que a gente tem que aqui ir entendendo e ir vendo, será que eu quero mesmo ter essas amizades tóxicas o dia inteiro na minha vida, falando bobagem dos outros e criticando e fazendo coisa assim? Então às vezes vale a pena aqui pensar e fazer um open mind para algumas coisas, tá bem? Acho que é bem importante. Isso me aconteceu, estou a pensar que não emagreço por nada. Depois, quando começou a descer, foi sempre a descer e fiquei com facilidade de emagrecer. Exatamente, que era isso que eu ia. Stephanie, seja bem-vinda também. Então, era isso que eu ia. O que acontece? Passado esse período nebuloso da terceira fase, que o peso não desce, não sei o quê, depois ele vai continuar a descer. Então, só que, claro, como a pessoa não passou por aquilo, muitas vezes até lhe custa acreditar na nutricionista, porque elas acham que a nutricionista está dizendo só porque quer agradar. Eu não quero agradar ninguém, tá bem? Não quero agradar ninguém, e se eu quiser agradar, eu digo que estou querendo agradar e a coisa é muito mais franca. Por quê? Porque é assim, só que é difícil acreditar, e eu entendo, porque se a gente não passou por isso, você só que os outros contem, às vezes a gente fica com dúvida, mas será que vai ser assim mesmo? Então, há que ter paciência, por isso que eu digo que é o momento da paciência,
que as coisas vão fluir e vão continuar a perder peso, sem estresse, mas tem que esperar passar aquele momento. E quanto mais estressado a gente fica com aquilo, pior fica. Deixa eu ver. Exato. Depois a Maria falou que depois ficou com facilidade para emagrecer. E ela diz assim: agora não sei bem o que aconteceu, sei que não faz bem. Pera aí, deixa eu ver aqui uma coisinha. Ana, depois se quiser comentar o que mais que queria. Ok, pensava que isso é um inimigo do meu corpo e do meu bem-estar e depois de tanto sacrifício. Pensava, prefiro estar linda e saudável. Exatamente. É um pouco isso mesmo, sabe? Ana, um beijinho para ti. A Ana esteve comigo ontem. A Ana tá lindíssima, lindíssima, lindíssima. Tá, é outra pessoa, tá super alegre, super contente e realmente tá fantástica. Eu acho que a gente não tem só que pensar que seja, ou seja, que seja o inimigo, não é? Mas é um pouco isso, a gente se proteger, igual que a gente se protege de relações tóxicas. E se vocês têm relações tóxicas, resolvam-nas, porque isso não é bom para ninguém. Então tem que fazer uma expansão mesmo da consciência e ir liberando-se de determinadas coisas. Coisas tóxicas não são boas. E se a gente tem relações tóxicas com a família, com pessoas muito chegadas, temos que tentar resolver. Ou a gente parte e muda essa relação, porque parte dela é nossa, né? É a nossa relação, então eu tenho 50% de responsabilidade sobre ela. Ou eu mudo aqui o esquema para não estar enganchada nisso. Então, efetivamente, e lhes digo, eu gosto muito de chocolate. Tem um chocolate que eu adoro, mas quando eu como, me sinto mal depois que eu como. Porque, não sei, tem alguma coisa nesse chocolate que não me faz bem. Então, já não compro. Gosto muito, mas já não compro. Por quê? Porque sei que aquilo me faz mal. Então, por que eu vou ficar insistindo numa coisa que sei que me faz mal, né? Então, vamos aqui abrir um pouquinho a nossa... Isabel, um beijinho. Olha, tenho pensado em ti para saber como é que anda a tua dieta. Sandra também, seja bem-vinda. Então, aqui é bem importante a gente ter um pouco essa noção e poder avançar. Depois disso, o que acontece? Passo para a fase 4. Fase 4 duram mais ou menos 4 semanas também. Na fase 4 é uma fase também muito boa, porque é a fase que eu digo assim, olha, agora tem que introduzir tudo aquilo que ainda não comeu. Então vamos para as saladas, vamos para os frutos secos, para as nozes, as amêndoas, os cajus, todas essas coisinhas que as pessoas gostam, azeitona. O bariátrico pode comer isso tudo, não é um problema, quando é o momento de comê-lo, ok? Então aí sim, tudo muito bem mastigado, é um momento para a gente ir aprendendo outra vez a ter uma relação boa com a comida. E essa relação boa com a comida é comer aquilo que te faz bem. E cada vez que você come melhor, você se sente melhor. Então vai afastando um pouco esses inimigos aí, igual está falando a Maria, esses que não fazem bem nenhum, a gente vai deixando eles de lado. O deixar eles de lado, essas amizades tóxicas, nos fazem aqui uma diferença brutal, brutal, brutal. Por quê? Porque vocês estão restritos em quantidade. E então a gente vai trabalhar um pouco a qualidade, a mastigação, comer lentamente, se respeitar, pôr a mesa bonita. Põe a mesa bonita. A gente só tem essa vida e ela dura pouquíssimo. Então, cuidem-se, mimem-se. Vocês merecem isso. Merecem ter um dia, uma comidinha bonita e ter um momentinho para vocês. Então, comer em pé, eu não como em pé. Aunque eu sente na calçada, no meio-fio, mas não como em pé. Comer em pé é péssimo. Péssimo. Porque não há um processo digestivo adequado. Entende? Então, deem-se o tempo disso. Ah, mas eu sou muito apurada. Para despachar o quê? Eu fico assim danada da vida às vezes, porque eu vejo que os pacientes despacham tudo, ficam horas no telemóvel, aí não estão a despachar nada, né? Mas para comer, para se tratar, despacham. Não, peraí. Agora vocês têm nova vida. Então precisa aqui se acarinhar, se namorar,
se cuidar. Então, comer assim a correr, não. Outra coisa, não tomar um pequeno almoço. Pois passam a tomar pequeno almoço. Os bariátricos, pessoas que têm peso alto, a obesidade está associada com pessoas que não fazem pequeno almoço. Assim de simples. Por quê? Porque o corpo faz compensação. Se você não me dá aqui, ou eu guardo, ou eu vou precisar mais tarde, e eu vou te pedir. E então aquela hora do lobo, que é o final da tarde, quando as pessoas fazem dieta, que morrem de fome no final da tarde, comeram o almoço, mas por que é o final da tarde? Não é porque o final da tarde é porque vem a caída do sol, não. É porque está a compensar o que não fizeram de manhã. Então, isso é uma coisa que a gente vai lidando e muda. Eu tomo meu pequeno almoço. E eu levanto mais cedo para tomar meu pequeno almoço. Se eu tenho que sair mais cedo, eu levanto mais cedo, porque eu não saio sem comer. Eu adoro meu pequeno almoço. Eu amo meu pequeno almoço. Pequeno almoço para mim é a melhor comida do dia. E eu faço com calma. Não saio correndo. Se eu tenho que ir correndo, então pronto. Aí vou levar minhas coisinhas ou vou fazer alguma coisa. Ou nem como, vou fazer o que eu tenho que fazer. Por exemplo, tem que fazer alguma coisa muito urgente. Que tem uma reunião muito urgente, não sei o quê. Normalmente nunca está marcada de manhã cedo, tão cedo. Mas se é alguma coisa importante, ou no meio do dia e tal, é preferível não comer nada aqui. E faz o que tem que fazer e volta, e come, e senta, e tem o seu momento. Mas é importantíssimo fazer as comidas com calma. Pronto. Passamos à fase 4, que é a introdução de estudo e ir retomando um pouco essa vida normal, né? Entrar na normalidade. Depois a gente gosta sempre de fazer dietas ou planos guiados. Por quê? Porque é uma forma de ir mantendo um padrão, ir introduzindo coisas novas, ir fazendo uma rotina nova de vida. E funciona bem. Depois a gente vai espaçando, inclusive, as consultas dos pacientes para mais tempo, então cada 2 meses, depois um pouco mais. Tem agora pessoas que eu vejo com alguma frequência e tem outras que eu vejo já há 6 meses. Tive aqui uma paciente outro dia que vinha, já tinha 6 meses que não havia. E tá fantástica. Então, aí a gente vem, retoma coisas, vê a suplementação, faz isso tudo. Então, pronto. Enquanto o processo das fases é um pouco por aí. O que a gente tem de diferente? Suplementação. A suplementação aí vai depender de montes de coisas. Do que a pessoa tem, se tem anemia, se não tem. Olha, tem uma paciente que faz ferro endovenoso. Ontem tive um paciente também que faz ferro endovenoso. Por quê? Porque tem anemias, é homem, mas tem anemia. A anemia é importante, ferro priva, bem, bem importante. E aí a gente tem que vir suplementando. Pacientes que têm vitamina D baixíssima, e assim ir pouco a pouco escalonando a situação. Vitaminas. Não podem deixar de tomar a vitamina porque já deixaram, ou seja, bariátricos são sempre bariátricos. Quem é bariátrico vai ser bariátrico o resto da vida. Pode não parecer mais bariátrico, porque pode estar numa situação de vida fantástica, mas tem que fazer vitamina, tem que fazer suplementação. Por quê? Porque mesmo que me digam, mas o bariátrico sobe de peso depois dos 2 anos, não precisa mais fazer vitamina. Sobe de peso porque está compensando, sobe de peso porque houve um descuido, mas não quer dizer que absorva mais. Os nutrientes. Não quer dizer que absorva melhor os nutrientes. Então, esse é um detalhe aqui importante que convém que continue a fazer. Depois, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu me perdi. A Maria está dizendo que ela anda com vergonha que está fugindo da doutora porque não anda conseguindo cumprir a dieta. Não penses isso, vai lá porque a gente remonta as coisas, faz as coisinhas diferentes. Essa compulsão noturna não deve aparecer, está aparecendo, vamos tapar ela e pôr ela a dormir, porque isso aqui não é bom. Levantar à noite para comer implica que você põe um outro elemento que vai criar rotina. É igual bebê. Bebê, a gente tira o bebê da mamadeira da noite ou do peito da noite, porque a mãe precisa dormir. E o bebê também. Agora, se eu continuo dando, ele continua mamando. Não pode. Mas eu durmo e não consigo dormir. Pois fica acordada. No terceiro dia já dorme porque está cansada. Então, não adianta
ficar aqui com esse tipo de coisa. Relaxe-se, ok? Vem e a gente conversa disso. A Cirá está comentando assim. Ah, na outra vida, ela ia quase todos os dias à pastelaria comprar bolos. Hoje vai na mesma e compra pão. É uma liberdade fantástica, já me sendo dominada pela comida. Exatamente. Vou contar para vocês um segredo. Isso faz muitos anos. Eu adoro uns docinhos que se vendiam na Venezuela, quando eu vivi lá, que se chamam alfajores. São os docinhos que é uma massinha e tem um doce de leite no meio e depois outra massinha. Ah, é de origem da Argentina, mas lá faziam uns pequenininhos assim. E aquilo, você comia um, aquilo derretia na boca e você comia 10 daquilo. Eram umas coisinhas pequenininhas assim, mas se comia muito. Se deixasse, podia comer. Eu cansei de ir à padaria, parar o carro, descer lá, chegar na frente do docinho e dizer assim: não vou te comer. Hoje eu não vou te levar para casa. Mas ia até lá, comprava o pão alguma vez, nem sempre, mas pronto, já aconteceu. Por quê? E por que que isso acontecia? Vocês podem dizer, ai, mas a doutora tá tosse da cabeça. Sabe por quê? Porque era uma forma muito grande de me empoderar, de dizer que eu é que decido. Não é o doce que me convence. Então, isso é um exercício que se faz. Portanto, Cirá, tá ótima, estás muito bem. É esse detalhe que a gente tem que ter essa noção de que quando você vai e você deixa de se sentir dominada, ai, não, eu tenho que comer. Não tem que comer nada, tem que comer se você quer, ok? Ah, mas é que eu não tenho força de vontade. Trata dela, vamos começar a trabalhar. E isso se trabalha, como qualquer outra coisa. Eu fiz isso muitas vezes. Eu não sou bariátrica, mas eu fiz isso muitas vezes. E chegava lá e não ia comprar. E o dia que decidisse comprar um, comprava um. Qual o problema? O problema é que você passa a ser quem domina a situação. E isso é uma situação ótima. Isso, mas você pode levar isso para qualquer tipo de decisão, de situações na sua vida. Então, essa parte é importante. Fique orgulhosa de si mesmo. Eu estou orgulhosa de si, porque isso é muito bom. Exatamente, é a tua decisão. Aline, seja bem-vinda. E se gostas de trabalhar com bariátrico e quiser nos acompanhar, será um prazer. Sem dúvida nenhuma, o fato de você lidar com essas coisas tóxicas, isso a gente pode reportar em uma série de situações das nossas vidas, ok? E comer devagar, isso tudo é fundamental. E por isso que a gente tem esse momento assim tão picadinho de que o tempo vai evoluindo, nós vamos evoluindo junto com o processo da cirurgia. Exatamente. Mesa bonita todos os dias e é comemorar. Isso mesmo, muito bem. Tens que comer bem pequeno almoço. Pequeno almoço é imprescindível, ele tem que ser feito e aqui é muito importante para fazer isso, por quê? Porque levanta um pouquinho mais cedo, qual que é o problema? Ai, não, mas eu preciso. Dorme em outro momento. Vai deitar um pouquinho mais cedo. Entende? Cuide-se. Aqui eu acho que quando a gente toma a decisão de fazer a cirurgia, essa decisão é nossa. Vão lhe cortar o seu estômago, não é o de mais ninguém. E vai mudar a sua situação. Então, é tomar armas no assunto e decidir fazer as coisas. Então, vale a pena, garanto-vos que vale a pena. Pronto, é assim, é muito normal ter deficiências imunológicas depois de um processo cirúrgico e tal, em determinados momentos mais que em outros. Mas, claro, isso vai muito de como era antes do processo da cirurgia. Então, tem que repor as vitaminas? Tem que repor, muitas vezes tem que repor, e não há hipótese, e a gente tem que tratar disso, e se faz, ok? E é bem importante. Então, fazer os ômegas quando precisam fazer os ômegas, fazer o complexo B. Por isso que as vitaminas tem que tomar as vitaminas. A vitamina D bariátrico, ok? Por isso tem várias opções. A Bari Liquid, que é a opção que eu acho fantástica,
Ah, tem gente que diz assim, ah, mas eu queria o sabor, não sei o quê. Olha, toma dividido em 2 copinhos, um de manhã e de tarde. Eu tenho uma paciente que ela toma com sumo de ananás, com um pouquinho de sumo de ananás e fica ótima, e toma e já está resolvido o assunto. Tem que fazer, ok? E, e Maria, se precisar aqui mais detalhes, me diga. O que tens é que deixar de levantar à noite para comer. Deixa eu só dizer aqui mais olá para essas meninas. Tá. Não, 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 não. O teu cirurgião disse que não precisa mais tomar porque tem 2 anos de bariátrica? Não, senhora. Não há aumento da absorção adequada dos nutrientes. Então, voltas a fazer as vitaminas, seja ela quais as que tu quiseres, mas tem que fazer as vitaminas aqui, tá bem? Isso é bem importante. É uma maldade, sinceramente, que o cirurgião diga isso. Fico mesmo triste, fico triste, ok? Sim, pode fazer qualquer uma delas, a bariátrica, a bariátrica plus, tem aqui a Bariliquid, que é líquida, que são frasquinhos, só para que veja, a gente dilui esses frasquinhos em água, um frasquinho por dia, e é uma maravilha, e funciona lindamente, e assim por diante. Não, não, não é isso mesmo. Deixa eu ver. Exatamente, aqui é vida nova, peraí, aqui é vida nova mesmo, e temos que fazer as vitaminas. Então, sem estresse, depois, se precisar, diga lá que a gente orienta esta parte sem nenhum tipo de detalhe. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa. Então, a partir daí, depois do que a gente termina essa quarta fase, a gente inicia, então, um processo de dieta livre, digamos assim, e depois disso, guiada, tá? Livre guiada no sentido de ir introduzindo e manter rotinas. Eu vou fazendo muitas dietas guiadas nesse período e aí sim a gente já vai adaptando. Por quê? Tem que entender uma coisa. Quando o bariátrico está no processo de perda de peso, fazendo as 4 fases iniciais e depois entrando na livre, nós não temos muita alternativa em entrar muito com o que é nutrição funcional ou ir com alguns nutrientes específicos, porque os pacientes há momentos que só podem comer determinadas comidas. Pronto. A partir daí, a partir desse período, já começamos aqui a introduzir mais coisas e ir um pouco a cada paciente em função do que o paciente traz. Aí sim a gente vai diversificando um pouquinho mais as coisas, vai suplementando o que tem que suplementar e vai introduzindo alimentos funcionais para determinadas situações que são necessárias. Pronto, então aí a gente vai orientando um pouquinho mais, direcionando a individualidade de cada um. Mas com as dietas guiadas dá muito jeito. Por quê? Porque o paciente depois não vai seguir 100%, mas consegue se manter muito bem. Eu tive pacientes que seguiam a dieta à risca, e se eu dizia que era 2 rodelas de beterraba, eles comiam 2 rodelas de beterraba, que aquilo era fantástico, e se não tinha, saía comprar e fazer algo fantástico. E realmente tinha um resultado e respostas muito, muito boas. Deixa me ver aqui mais que eu tenho aqui. Ok, aqui tenho. Vera, se você vai fazer cirurgia dia 20, muito bem. Cuidado antes. Então, agora vamos falar uma coisa que aqui também vai ajudar a Vera. Antes da cirurgia, não se deve comer nos 2, 3 dias antes. É típico, faço um parênteses, é típico fazer aquelas despedidas antes da cirurgia. Nada de despedidas com comidas pesadas antes da cirurgia, ok? Não se come cozidos, porquinho desses assados, carne, picanha e churrasco antes do processo cirúrgico. Por quê? Não vai interferir basicamente na cirurgia como tal, porque quando chega o estômago já passou, já está lá no intestino. O problema é que essa comida que ficou no intestino, quando faz a cirurgia ser feita no dia anterior, essa alimentação mais pesada, a pessoa já digeriu, já passou lá para a parte de baixo do intestino, mas depois vai fazer anestesia. Depois da anestesia, o corpo dorme, o intestino também dorme. E então fica com resíduo dentro do intestino,
com grande quantidade de massa fecal que às vezes não consegue eliminar no pós-operatório e tem dificuldades horrorosas para o intestino funcionar direitinho no pós-operatório. Então, antes da dieta, antes da cirurgia, Vera, cuidar. Por exemplo, a cirurgia é no dia 20. Dia 20 deve ser uma terça-feira. Não me faça grandes despedidas no domingo. No sábado, você come, se despede de algumas coisinhas, na sexta-feira e tal. Na semana anterior, você quer se despedir de alguma coisa, tudo bem, isso é normal. Mas nos dias prévios à cirurgia, a alimentação mais suave, ok? Mais suave, peixinho, franguinho, coisinhas mais simples, sem grandes apurados, sem muita coisa, alguma sopinha, algum vegetal e verduras e saladas, etc., para que tenha o intestino aqui melhor e se evacue, se libere esse intestino bem no pós-operatório, ok? Ok, deixa eu ver, Ana Ocastama por aqui, um beijinho grande. Ah, querida, obrigada. Deixa eu dizer aqui mais. Tem umas aqui que fazem muito tempo de despedida. Tá, Cira, pode-se fazer um pouquinho de dieta líquida antes da cirurgia? Pode, pode. Não tem que fazer dieta, como a gente falou anteriormente, mas tem que cuidar antes disso. Então, cuidar para esse momento prévio. Adora realmente o intestino ficou muito chatinho e ficou sem funcionar uns quantos dias. Depois aquilo, claro, nós vamos reabsorvendo a água que fica dentro do intestino, o intestino vai ficando cada vez mais. O material fecal dentro do intestino vai ficando muito seco e depois com muita dificuldade de ser eliminado. E então isso é muito, muito chato, tá bem? E esse é outro detalhe aqui importante. Exatamente. Às vezes temos que lavar o intestino, usar o microlax, ou fazer os laxantes e tudo, mas importantíssimo. Depois disso, na cirurgia, se tiverem o intestino obstipado, o preso o intestino, convém logo, efetivamente, fazer um laxante. Aí tem vários laxantes, mas aí tem que falar com a sua equipe e tudo funciona bem. Pronto. Então, basicamente, aqui a gente fez um começo até mais para frente, um apanhado, um timeline aqui um pouco mais extenso, digamos assim, para deixar aqui um pouco mais de tranquilidade nas pessoas e efetivamente, precisando do nutricionista, podem contar comigo se quiserem, podem buscar outros nutricionistas, mas não fiquem sem apoio. É muito, muito, muito importante. A Cris está comentando que ela tem 8 meses, já vão aí 54 quilos, tá fabuloso, parabéns, isso aqui é brutal, porque é uma pessoa mesmo que perde, é um movimento aqui fantástico, e se fazem exercício, a pele melhora muito, o retorno corporal é fabuloso, então não deixem de fazer exercício logo que possam, ou seja, o exercício se inicia um mês depois da cirurgia feita, já tem liberdade de fazer os exercícios. E mantenham-se, porque as que se mantêm ficam aqui lindas, lindas, maravilhosas, e ficam os homens também lindíssimos, sem nenhum tipo de problema, e tem uma nova vida, tá bem? Camila, um beijinho grande para ti. Então, a Cris comenta mesmo, perdeu uma pessoa, realmente, perdeu essa irmã que estava pegada aqui, que não te pertencia. Então, agora é retomar as coisas e continuar aqui pouco a pouco. Nós continuamos nosso live daqui 15 dias, temos outro live. Inês, seja bem-vinda. Vamos fazer o nosso live daqui 15 dias. Já temos aqui assuntos novos para tratar, temos muitas coisas novas. Se vocês tiverem algum detalhe ou alguma pergunta importante, digam que a gente fala sobre isso, tá bem? E já temos assim um pouquinho das coisas agendadas, mas vão dizendo que é sempre um prazer enorme tá aqui e poder esclarecer essas dúvidas. Hoje foi um pouquinho mais comprido, acho que é porque eu estava com saudade de vocês, de falar um pouco mais e dar um planeamento aqui geral. Quem não viu e quiser ainda ver, fica gravado. Então tem possibilidade de ver depois por aqui. Pronto?
exatamente. Então agora é retomar as coisas, retomar as rédeas e ir cuidando de tudo. Minha querida Dora, um beijinho grande para vocês todos, tá bem? Um beijinho para Dora, que está sempre aqui nos acompanhando, para os que estavam por aí. E é um prazer. Aqui está chegando o Diogo. O Diogo é um querido também. Diogo, seja bem-vindo. Hoje já me pegou aqui no final. Vamos indo embora, já terminando o nosso live. E nada, e qualquer coisa que precisarem, estejam à disposição, escrevam. Fica aí o live gravado. Podem escutar também no Spotify, que é muito simples. E às vezes, quando a gente anda no trânsito por aí, dá para ir escutando as coisas e dá sempre jeito. Então, olha, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e vamos conversando. Detalhes e dúvidas podem deixar por escrito aí quando fica. Um beijo, até!